Olá, hoje nós vamos estudar o livro de Sofonias. Sofonias, cujo nome quer dizer o Senhor esconde, era tataraneto do rei Ezequias de Judá e profetizou durante o reinado de Josias. A detalhada descrição de Jerusalém, de sua paisagem e seus pecados indica que Sofonias viveu na capital. Ser um descendente da realeza e um parente do rei queria dizer que Sofonias tinha acesso ao palácio real. As suas profecias se concentraram na mensagem de Deus para Judá e as nações vizinhas. Os pecados de que Sofonias acusava a nação de Judá e a sua capital Jerusalém indicam que ele profetizou antes das reformas de Josias, que levaram a uma renovação espiritual em Judá. A mensagem de Sofonias veio em uma época em que a sociedade ainda estava envolvida nos terríveis pecados dos ímpios antecessores de Josias, os reis Manassés e Amon. Foi apenas no 12º ano do reinado de Josias que o rei começou a livrar a nação da idolatria e a reinstalar a verdadeira adoração ao Senhor. 8 anos mais tarde, ele ordenou a reparação e purificação do templo de Salomão e nesse período foi encontrada uma cópia da lei de Deus. A descrição de Sofonias apresenta da patética condição espiritual e moral de Judá deve ter sido escrita em aproximadamente 630 a.C. Muito provavelmente, a pregação de Sofonias teve uma influência direta sobre o rei e ajudou a inspirar as suas reformas. A data de 630 a.C. faz sentido devido à completa falta de referência à Babilônia como um poder ou uma ameaça em um nível internacional. No entanto, Sofonias profetizou sobre a queda da poderosa Assíria, um evento que teve lugar em 612 a.C., com a destruição de Nínive, a sua capital. O profeta Jeremias era mais jovem que Sofonias, porém viveu durante o mesmo período. Sofonias profetizou e escreveu para advertir a nação de Judá e a cidade de Jerusalém a respeito do juízo iminente de Deus, a que ele se referiu como o grande dia do Senhor. Este grande dia é mencionado por todas as escrituras e tem aplicações de curto e longo prazo a respeito do juízo de Deus sobre o seu povo e todas as nações. A aplicação mais imediata foi que o povo rebelde de Deus em Judá seria punido pela sua iniquidade, como também seriam as nações ímpias à sua volta, nações que ele mencionou pelo nome. A dimensão de longo prazo da profecia diz respeito ao juízo final da igreja e o resto do mundo no fim da história. Sofonias também escreveu para encorajar o povo de Deus em Judá de que um dia ele, o Senhor, os restauraria. Nessa ocasião, Judá cantaria os louvores do seu Deus, que estaria vivendo entre eles. De modo geral, o livro é uma grave advertência a respeito do dia vindouro do juízo de Deus sobre todo o mal e a rebelião contra ele. Sofonias viu um juízo global distante que viria como consequência dos pecados de toda a humanidade, mas o profeta se concentrou especialmente no juízo que viria sobre Judá por suas ofensas contra Deus. Sofonias incentivou o povo para que se humilhassem e se arrependessem, modificassem suas atitudes com relação a Deus, admitissem os seus pecados, se afastassem de seus caminhos e começassem a seguir os planos de Deus, antes que a sua profecia de condenação se concretizasse. Este arrependimento nacional aconteceu, em parte, durante as reformas do rei Josias e a renovação que se seguiu a elas, mais ou menos entre 627 a 609 a.C. Sofonias também profetizou sobre o juízo que viria a 5 nações estrangeiras, Filístia, Amon, Moabe, Cush e Assíria. Depois de falar sobre os pecados de Jerusalém uma vez mais, o profeta predisse o momento em que Deus iria resgatar, recongregar e restaurar o seu povo. Então eles iriam se alegrar como verdadeiros adoradores do Deus Todo-Poderoso e Deus literalmente estaria entre eles como um guerreiro vitorioso. Sofonias é o livro que contém a mais abrangente revelação do Antigo Testamento a respeito do futuro dia do Senhor. A revelação de Sofonias a respeito do futuro dia do juízo de Deus para os ímpios e o grande dia de salvação para o seu povo contribuiu significativamente com a revelação do Novo Testamento a respeito do fim dos tempos. Jesus pode ter feito alusão a Sofonias a respeito da sua segunda vinda, não do arrebatamento da igreja, mas ao seu retorno literal à terra depois da tribulação. Os autores do Novo Testamento entendiam a mensagem de Sofonias a respeito do dia do Senhor como uma descrição dos eventos do fim dos tempos, começando com a grande tribulação e terminando com o retorno de Jesus para julgar os vivos e os mortos. Agora nós vamos estudar o capítulo 1. Versículo 1 do capítulo 1. Sofonias reconstitui a sua linhagem real até o seu tataravô Ezequias e situa seu ministério no reinado de Josias. Versículos 2 e 3. O verbo consumirei significa remover ou destruir algo completamente. O profeta começa com a observação do cumprimento distante do dia do Senhor, quando até mesmo os animais e o mundo físico serão afetados pelo castigo divino que cairá sobre a terra. Versículos 4 a 6. O povo de Deus sempre foi tentado a adorar Baal, o deus cananeu da fertilidade, juntamente com o Senhor Deus. Esse sincretismo se tornou a principal causa do castigo divino que visava extirpar o culto a Baal de uma vez por todas do meio de Israel. A astrologia também era proeminente entre as práticas idólatras de Israel. Desde o tempo do Êxodo, os israelitas adoravam as hostes celestiais.
Apesar das advertências repetidas de Deus, seu povo escolheu se rebelar. Era comum as pessoas construírem altares nos terraços das suas casas, de onde o céu podia ser visto. O culto sincrético de Judá se refletia no costume de jurar pelo Senhor, ao mesmo tempo por Milcom, que pode ser uma divindade amonita, ou Moloque, cuja adoração incluía sacrifício de crianças, astrologia e prostituição cultual. Por fim, Sofonias menciona aqueles que a princípio haviam dado ouvidos ao chamado para se arrependerem, mas que depois se desviaram deliberadamente. Versículo 7. O povo recebe a ordem de calar-se, um sinal de respeito ao medo. O dia do Senhor é o dia em que Deus julgará seus inimigos e abençoará seus seguidores. O sacrifício será preparado pelo próprio Deus, não dedicado a ele como era de costume. Os convidados serão consagrados. Isso tanto pode significar que eles comeriam uma refeição santa, ou possivelmente que eles mesmos são o sacrifício em julgamento por seus pecados. Versículo 8. A condenação começa pela casa real, que, devido à sua falta de compromisso com Deus, havia adotado os costumes e práticas idólatras dos pagãos. Uma vez que Josias estava com apenas 8 anos de idade quando subiu ao trono, não se trata de uma referência aos seus filhos, mas sim aos príncipes da casa real ou aos filhos de quem estivesse no trono quando a profecia se cumprisse. Versículos 10 e 11. Os mercadores que enriqueceram com lucros desonestos são destacados do restante do povo para retratar a angústia do castigo vindouro. A Porta do Peixe, conhecida hoje como Porta de Damasco, fica do lado norte da cidade. A Cidade Baixa era um bairro dentro dos muros de Jerusalém. Versículo 12. Ninguém escaparia do castigo do Senhor. O profeta usa a imagem da crosta espessa que se forma no vinho quando ele permanece parado durante muito tempo para descrever o desinteresse e a preguiça do povo em relação a Deus. Essa indolência os levou a considerar Deus moralmente indiferente. Versículos 14 a 16. No dia do Senhor, Deus julgaria Judá por sua idolatria desenfreada. No iminente dia de indignação, o furor de Deus se derramaria sobre aqueles que, pecando contra ele, se tornaram seus inimigos. Ele desencadearia uma tempestade de destruição, primariamente por meio de inimigos. A destruição de Judá pelo Senhor por intermédio dos babilônios em 586 a.C. cumpriu parcialmente esse dia de sua ira ardente quando ele os puniu por sua abominável idolatria. Finalmente, todos os moradores da terra serão julgados e consumidos por sua ira abrasadora. Versículo 17. Em vez de caminhar sob a direção de Deus, o povo andaria como se estivessem cegos, cambaleando por causa de sua cegueira espiritual. Versículo 18. A expressão nem a prata nem o ouro indica que o material valorizado pelos homens, que normalmente era transformado em ídolos, não seria capaz de resistir a Deus em sua forma natural ou idólatra. O zelo de Deus significa que ele preza sua posição como o único nas afeições de seu povo, a ponto de tornar esse sentimento a base de sua aliança com ele. Agora nós vamos estudar o capítulo 2, versículos 1 a 3 do capítulo 2. Insensível ao chamado de Deus para se arrepender, proclamado por meio de vários profetas, Judá havia afundado na imprudência. Depois de anunciar o futuro castigo, em sua misericórdia, Deus conclama o seu povo a se arrepender. A nação deveria se reunir para buscar o favor do Senhor e afastar a sua ira. Até mesmo os mansos que haviam seguido a lei do Senhor são incentivados a continuar manifestando frutos de arrependimento a fim de serem protegidos no dia do castigo divino. Versículos 4 a 7. A Filístia, a oeste de Israel, seria a primeira a ser punida. O castigo sobreviria de modo rápido e inesperado ao meio-dia, o horário mais improvável para um ataque. Das 5 cidades filisteias, apenas Gate não é mencionada. Queretita é uma palavra usada como sinônimo de Filístia. O Senhor daria início ao regresso de Israel do exílio para ocupar a terra desocupada pelo castigo à Filístia. Versículos 8 a 11. Os representantes do leste são Moabe e Amon, os descendentes da relação incestuosa de Ló com suas filhas. Eles haviam difamado e escarnecido do povo de Deus, desse modo expondo-se à ira divina. Como Sodoma e Gomorra, nos dias de seu antepassado Ló, Moabe e Amon também serão destruídos e ficarão despovoados. O Senhor dará ao remanescente piedoso território de outras nações. Versículos 12 a 15. A Etiópia ficava ao sul de Israel. A profecia de que seria castigada pela espada de Deus se cumpriu quando Nabucodonosor invadiu e conquistou o Egito. A Síria, ao noroeste de Israel, também seria despovoada. Nínive caiu pouco tempo depois dessa profecia ao ser invadida pelos babilônios em 612 a.C. Conhecida pelo seu sistema de irrigação, a terra de Nínive ficaria seca como deserto. A região seria morada de animais. Agora nós vamos estudar o capítulo 3, versículos 1 a 2 do capítulo 3. Jerusalém é descrita como manchada e opressora. Ela havia se tornado ritualmente contaminada por meio dos pecados de idolatria e de quebra da aliança.
Em vez de mostrar que se importava, a cidade havia se tornado brutal e arrogante. Versículo 3. Entre aqueles que deveriam governar a cidade corretamente, mas que de fato se voltaram contra ela, estavam seus príncipes, as autoridades civis e os juízes, os responsáveis por resolver disputas legais. Em vez de mostrar benevolência, esses líderes estavam agindo como leões rugidores, animais ferozes que possuem grande poder, prestes a pegar sua presa, e como lobos, conhecidos por seu apetite voraz. Versículo 4. Os oficiais religiosos também são condenados, incluindo os profetas. Em vez de transmitir a correta palavra de Deus, transmitiram seus pensamentos levianos e até mesmo falsos. Os sacerdotes deveriam ajudar os pecadores a se purificar por meio da apresentação de ofertas queimadas diante de Deus, mas em vez disso, eles profanaram as ofertas, tornando-as impróprias à presença santa de Deus. Também eles deveriam ensinar a vida sob a lei, mas em vez disso, eles fizeram violência a ela, levando outros a fazerem o mesmo. Versículo 5. Apesar da fraqueza de Jerusalém, o Senhor diariamente manifestava sua justiça, mas sem nenhum resultado. Versículos 6 e 7. A devastação provocada pelo Senhor nas nações vizinhas deveria servir de advertência para Judá, no sentido de levar o seu povo de volta para Deus. Em vez disso, porém, atraído pelos frutos da corrupção, o povo se levantava de madrugada para trilhar deliberadamente e com grande zelo o caminho do pecado. Versículo 8. O povo é chamado a esperar por Deus, não por uma possível bênção, mas por seu julgamento vindouro. Porém, dessa vez o julgamento não será contra Judá, uma vez que ele vai ajuntar as nações da terra para seu julgamento. Versículo 9. Purificar os lábios pode significar tanto limpá-los do pecado, como do pecado em geral, quanto remover os nomes dos deuses estranhos dos lábios de um adorador qualquer. Um remanescente das nações, convertido ao Senhor, o adorará em justiça e verdade. As palavras puras virão de um coração puro. Versículo 10. A frase, filha da minha dispersão, refere-se aos judeus dispersos além dos rios da Etiópia. Isso significa que todos eles, a despeito da distância dos locais para onde foram dispersos, voltarão para adorar a Deus. Versículos 11 a 13. O Senhor retirará os orgulhosos e ímpios do meio do povo e deixará os mansos e humildes. O remanescente também receberá prosperidade material e paz para desfrutar as ricas bênçãos de Deus com tranquilidade. O pecado já não estará presente. Versículos 14 a 17. O próprio Senhor removerá sua mão de juízo, dispersará os inimigos de Israel e viverá entre o seu povo. Ele lhe dará contentamento. O povo de Deus tem a razão suprema para se alegrar por causa da sua salvação espiritual, que é o seu relacionamento pessoal com Deus. Versículos 18 a 20. Deus agirá em favor de todos do seu rebanho que sofreram no exílio, tomando medidas para salvar os que cocheiam como um pastor. Também os exilados, como animais expulsos e dispersados, não mais sofrerão envergonhados por sua situação, mas se alegrarão porque isso está acabado. O remoto povo de Deus encontrará a restauração pela mão de seu rei. Em vez de estarem envergonhados por causa de seu pecado, eles serão um nome e um louvor por causa da graciosa salvação de Deus. Nós terminamos aqui o estudo do livro de Sofonias.